Mas sobre ele quero saber. Olá, querido irmão, querida irmã, que bom podermos estarmos juntos outra vez. E agora, iniciando mais uma etapa de nossas meditações, de nossos aprofundamentos, nós iremos caminhar com Jesus. Iremos percorrer com Jesus toda a estrada da revelação que o Pai quis trazer para nós e que Jesus nos apresentou. E para esta caminhada, para este percurso, nós iremos fazer a experiência de aprofundarmos o Evangelho escrito por São Marcos. Então já vos convido a nos colocarmos em oração diante de Deus para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja do agrado de Deus e para o nosso bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor nosso Deus, infunda em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que com o Espírito vive e reina para sempre. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, nesta caminhada com Jesus, é preciso que a gente relembre algumas coisas que já antecipamos para nós naqueles grupos de WhatsApp, naqueles recados, naquelas meditações que estamos fazendo diariamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quem é este Marcos que escreve o segundo Evangelho. Veja, nada no Evangelho intitulado como Marcos nos dá uma certa clareza de quem seja este autor. O próprio Evangelho não diz quem é Marcos. Marcos é uma obra que é escrita e apresentada às comunidades. Agora, o Evangelho de Marcos traz uma particularidade que vai nos iluminando, vai nos fazendo perceber que talvez tenha alguma ligação. Por exemplo, se vocês pegarem lá o capítulo 14 de Marcos, vocês vão ver que quando Jesus está no jardim, prestes a ser preso, aparece, somente no Evangelho de Marcos, um recorte. No meio do jardim tem um jovem enrolado num lençol. Quando Jesus é preso, capturado, e os guardas tentam também prender este jovem que está no jardim, ele corre. Então, nós não encontramos esta passagem nem em Mateus, nem em Lucas, nem em João. E já levantamos uma hipótese. Será que este jovem que estava no jardim acompanhando Jesus não é o autor do segundo Evangelho? São hipóteses, são suposições. Os escritores, os estudiosos ainda não resolveram essa situação. Eles nos apontam que talvez este jovem seja o Marcos que posteriormente vem a escrever este Evangelho. Agora, uma coisa é certa, Marcos era discípulo de Pedro. E como é que a gente pode dizer isso? Quando nós pegamos a primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 13, Pedro vai se referir a Marcos como o meu filhinho, o meu filhinho. Uma outra certeza que nós também temos é que Marcos teve uma proximidade, uma amizade com o apóstolo Paulo. Foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Para que a gente possa verificar tudo isso, a gente pode ir lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e verificar como Marcos vai aparecendo biblicamente, como Marcos vai sendo reconhecido biblicamente.
Agora, uma outra particularidade nos chama a atenção a respeito de Marcos. Marcos é um nome romano, Marcos em latim. Então ele às vezes é chamado por Marcos como seu nome romano, mas também é conhecido pelo seu nome judaico, que é João. Então, logo a gente pode perceber que o autor do segundo evangelho, ele é o João Marcos. Seu nome João é o nome judaico e Marcos o seu nome romano, uma vez que provavelmente Marcos era um cidadão romano. E quando nós pegarmos justamente esse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a gente vai encontrar os nomes de Marcos, de João Marcos. E por que que o segundo evangelho recebe o nome segundo Marcos? Porque os manuscritos mais antigos que nós temos notícias já traz essa intitulação, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Veja, às vezes a gente corre o risco de seguir algumas tendências, algumas teologias, que não é a teologia nossa, no caso a teologia católica. Para nós, toda a compreensão da fé, ela passa por 3 estágios: Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição. E a tradição apostólica, a tradição da Igreja, já desde os primeiros anos depois de evangelização, a tradição da Igreja já reconhece que Marcos foi discípulo de Pedro e que, quando Marcos escreve, arquiteta o seu evangelho, ele faz um resumo da pregação de Pedro. Vejam, se vocês pegarem ainda o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10, versículos 36 e 43, vocês vão ver que Pedro faz uma pregação sobre a pessoa de Jesus que vai coincidir muito e muito com a organização do evangelho que Marcos apresenta. Então, a gente vai vendo que este reconhecimento de Marcos como autor do segundo evangelho, o reconhecimento da forma como Marcos escreve, é justamente um resumo da experiência que Pedro teve com Jesus. E, para que a gente tenha algumas certezas históricas, o Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, ele vai citar que Pápias de Hierápolis é o primeiro a dizer que, de fato, este evangelho, tal qual está, foi escrito por Marcos, que era discípulo de Pedro e que foi companheiro de Paulo nas viagens. E agora, para a gente não se demorar, não nos delongarmos, uma vez que vamos estar recebendo esse material nos grupos de Zap, iremos fazer os aprofundamentos nos grupos de Zap. Então, como disse a vocês no início, nós iremos pouco a pouco aprofundarmos aquilo que é proposto nesta nova etapa. Irei colocar a partir de amanhã um cronograma de como o evangelho escrito por São Marcos é organizado e todos os dias nós iremos, você que está disponível, eu também que estou disponível, nós iremos ler um pequeno recorte do evangelho de Marcos, nós iremos dar as chaves de interpretações e durante estas atividades, durante o tempo em que estivermos aprofundando Marcos, nós iremos pouco a pouco escolhendo trechos de Marcos para fazermos um aprofundamento bem maior, uma aproximação bem maior, uma meditação bem mais demorada a respeito desse evangelho. Por hoje é só. Espero que você e eu possamos agarrar esta oportunidade de intimidade com Deus
ao mesmo tempo que vamos pedir que Deus seja a nossa luz e ninguém mais. Um forte abraço. Deus não é indiferente.